episódio 2 de Vou Me Tornar uma Vilã que entrará para a história. Duke está conversando com uma garota chamada Mel. Ela diz que não esperava menos dele, porque ele sentiu a presença dela. Ela se escondeu, mas ele descobriu ela no momento certo. Ele pergunta como é que ela se saiu, e ela diz que entregou a petição a quem ele falou, e questiona se isso vai servir para alguma coisa, e ele responde quem sabe. Depois disso, Alicia encara um mapa e pensa que o povo de Loana não tem pão, pelo menos é isso que diz os livros, mas uma vilã de verdade deveria ir lá ela mesma para comprovar. Só que tem um problema, ninguém vai deixar ela ir. Nesse caso, ela terá que ir escondida à noite. Ela pensa que Loana está rodeada por uma barreira mágica para evitar que os criminosos saiam. Chegando em Loana, ela percebe que as pessoas dormem no chão e pensa que não sabia que estavam tão mal. Um homem toca o ombro dela e ela se assusta, mas ela percebe que ele não enxerga. Ele diz que ela não deve ter medo e não deve sacar sua espada. Se fizer alarde, acabará chamando a atenção. Ele pergunta por que ela foi até ali e ela diz que queria ver com os seus próprios olhos. Então ele diz que ela deve acompanhá-lo. Na casa dele, ele conta que o nome é Will e ele acabou percebendo que ela é nobre. Ele diz que quando podia ver, sempre estava rodeado de gente como ela. E ele disse que trabalhava no castelo, mas falou algo que não devia para um superior ou sua ira. Ele perdeu a visão e o desertaram para aquele lugar. Ele diz que falou que as tradições não têm por que se encaixar hoje em dia. Isso é tudo que ele pode dizer. Ele pergunta por que ela acha que as pessoas aprendem história. E logo ele responde que é para que o presente seja melhor. Por mais que aprenda nos livros, não vale de nada se não é colocado em prática. Ela pensa que não pode acreditar que desertaram este grande homem do castelo. Ela pergunta se ele odeia a nobreza. Ele diz que estaria mentindo se dissesse que não, mas sabe que chegará um dia em que alguém compreenderá o que ele fez. Ele pede para ela contar sua história, e sem perceber, ela conta tudo, inclusive seus planos para ser uma vilã. E enquanto ele escuta, ele mantém sua cara de tranquilidade, seu olhar de tranquilidade. Na hora de ir embora, ele diz que ela não deve voltar, mas ela diz que voltará, mesmo ele dizendo que é um lugar perigoso. Ela pensa que sabe que está complicando a vida dele, mas não quer que isso acabe ali. É impossível encontrar gente como ele. Então ele diz que se ela insiste em voltar, deve fazer isso à noite. E depois disso ela vai embora. Passa-se um ano e ela segue lendo sem parar, aprendendo esgrima e visitando Will. Mas uma coisa mudou. Quando seu irmão Albert completou 15 anos, ele entrou na academia de magia, que é onde acontece o jogo. Ela pensa que certamente Duke e a heroína já se conhecem, talvez até já estejam atraídos um pelo outro. E ela deseja ser a vilã para poder finalmente enfrentar eles. Eric convida Alicia para ir até o centro. E Henry fala que os dois não podem ir sozinhos, então ele vai também. Eric pergunta por Alan, mas Henry fala que ele está estudando e Eric comenta que os irmãos gêmeos nem sempre estão juntos. No centro, Alicia fica animada e eles vão até uma loja de plantas, e lá ela conhece Paul, que é o dono da loja. Ele fala que sua família é especializada em magia verde, e as plantas são incríveis, podem curar doenças e sanar a alma. Ele queria usar seus conhecimentos para ajudar os demais e por isso abriu a loja. Alicia pensa que isso é colocar em prática o que sabe. Ele mostra uma planta, mas ela já conhece porque ela viu em um dos livros que ela leu, e até fala como é que essa planta pode ser usada para baixar a febre. Ele diz que ela sabe bastante e pergunta se ela gosta de plantas. Ela diz que todo mundo sabe disso, quem não sabe é porque não estudou, e pensa que falou como uma vilã. Ela nunca diria diretamente que leu muitos livros, só as heroínas falam assim. Paul sorri e diz que Eric vai ter muitos rivais, e Harry fala que não permitirá que ele saia com sua irmã. Quando retornam, Albert está junto com os outros meninos e pergunta se eles se divertiram. Alicia diz que sim e Duke encara Eric. Depois disso, Kurt diz que na próxima vez talvez eles devessem sair juntos e aí Duke fica encarando ele também. Kurt pergunta se ela gostaria de ir em algum lugar em especial. Ela diz que gostaria de fazer o exame de esgrima, quer ver os frutos do seu treinamento, mas seu pai e seus irmãos insistem que ela não pode ir. Albert fala que ela só tem 10 anos e é uma garota. Ela diz que na sua idade os três já tinham feito
feito o exame e garotas também podem fazer. Albert diz que não é não. Ela pede para ele dar uma justificativa. Ele grita dizendo que já é o suficiente, o que deixa ela sem reação. Ele pede desculpa e se aproxima dela para fazer um carinho na cabeça, mas quando ele vai tocar nela, ela bate na mão dele e diz que não pensa em se render e que não está de acordo. Então ela sai da sala, pensando que acabou de reagir como uma vilã. No corredor, ela escuta Albert e o pai falando que ela nunca entenderá, mas eles não podem dizer o porquê. Ao ouvir isso, ela abre a porta e pede para que eles falem a razão e deixem de tratá-la como se ela fosse uma criança. O pai diz que ela é muito nova e que ele se preocupa por sua filhinha, então ele decide que eles vão fazer um trato. Falarão sobre isso quando ela completar 15 anos e ingressar na academia. Ela aceita e diz que está prometido. Quando ela sai, o pai diz que ganharam mais um tempo, mas ela domina a espada melhor do que qualquer garoto. Se deixar que ela faça o exame, chamará atenção tanto para o bem quanto para o mal. Albert diz que certamente as 5 grandes famílias já sabem o que aconteceu, e no caso foi aquela questão que aconteceu lá com o rei anos antes, e que eles não poderão esconder por muito mais tempo. O pai diz que ainda assim, enquanto ela for uma criança, ele quer que ela viva uma vida normal. No quarto, Alicia fica chateada, pensando que todo mundo trata ela como uma garotinha, mas ela não pode perder tempo se quiser se tornar a maior vilã do mundo, e vai falar com Will. Porém, dessa vez durante o dia, ela observa como vivem aquelas pessoas e vê um garotinho apanhando e pensa em intervir, mas o Will aparece nesse momento e não deixa. Ele diz que ela também é uma criança. Eles levam o garoto para a casa de Will para ser tratado e ele diz que duvida que o garoto sobreviverá. Não é raro que isso aconteça em Loana porque eles não têm bons remédios. Ele conta que costuma reunir as crianças e as ensina a escrever e ensina matemática. Esse garoto é um órfão chamado Jill, que só tem 6 anos, mas é tão preparado que até impressiona o próprio Will. Ele fala que se o garoto tivesse uma educação adequada, poderia se tornar um grande homem, mas as crianças daquele povoado são consideradas delinquentes toda a vida. Por mais que Will odeie isso, ele não pode mudar. Ele fala que Alicia não deve se culpar por isso. Em casa, ela pensa que teve o melhor ambiente de aprendizado, uma família, e pensa que nascer em lugares diferentes cria uma disparidade tremenda. Ela pensa que é uma vergonha. Não é que ela queira ajudar a vila. Não faz sentido, mas provavelmente a heroína teria salvado ele, e parece humilhante que ela não possa fazer algo que a heroína faria. Ela não pode ficar se escondendo atrás de sua idade e de sua força. Então ela vai até a loja de plantas, comprar a planta para a febre, e o Paul diz que ela não precisa pagar, mas espera que ela continue indo até a loja. Ela leva a planta até Will, e ele diz que não curará as feridas do garoto, mas o manterá vivo, e agradece. Ela diz que não tem força, acreditou que poderia ser uma grande vilã, mas de nada serve se não pode fazer nada na hora da verdade, e a partir de agora se concentrará nos seus estudos e se esforçará para ser uma vilã que entre para a história. Will fica parado se perguntando, vilã? Na biblioteca, uma energia sai de Alicia e uma nova prateleira de livros aparece cheia de grimórios. Ela explica que a magia tem vários níveis. A de nível 50 e superior requer mana das 5 grandes famílias. A maior magia registrada é de nível 100, mas em uma parte do jogo, a heroína e o príncipe superam esse nível. Como vilã, ela está destinada a ser menos que a heroína, mas isso não significa que ela não deve se esforçar. Ela começa a praticar magia e depois de alguns dias já consegue a magia de nível 5, que é de mover objetos, mas se sente cansada e com dor de cabeça. Ela pensa que não tem dormido e que deve descansar por uns 5 minutos. Mas nesse momento ela escuta o seu pai chamando. Ele diz que o rei o veio visitar e quer vê-la. Ela pensa que é seu primeiro juízo como vilã em 2 anos. Duque pergunta por que o rei quer ver Alicia. O rei diz que tem muito tempo que ele não sabe das histórias dela. Duque pergunta se é só isso mesmo. E o rei observa que o filho foi com ele porque duvidava disso. Quando chega na sala, ela percebe que todos os líderes estão reunidos e se pergunta se é uma vilã conhecida. O rei pergunta o que ela pensa da forma de operar do reino. Ela lembra de Jill e diz que odeia o tratamento preferencial da nobreza. Afinal de contas, os mais incompetentes são os que mandam só porque são nobres. Isso se aplica a toda a nobreza. Para ser nobre só precisa de mana, mas mana e destreza política são coisas diferentes. Por mais talentoso que seja um plebeu, ele nunca terá nenhuma oportunidade. E ela pergunta quanto talento
talento eles estão desperdiçando com esse sistema. Isso é tão absurdo que ela sente até dor de cabeça. O pai de Gale se sente ofendido, mas o pai de Finn diz que ela é só uma criança. O rei faz uma última pergunta. Ele pergunta se ela entende que o que ela disse se aplica a ela também. E ela diz que não se importa de pertencer a uma das 5 grandes famílias. Ela diz que nasceu nessa família por pura sorte. Querer se apegar a seu status à custa de pessoas com mais talento seria algo muito vulgar. O rei diz que ela é uma criança muito esperta, uma menina muito peculiar. Saindo da sala no corredor, ela fica aliviada por já ter acabado. Ela está muito cansada e pensa que não sabe se pode responder o que diria uma vilã. Precisa descansar, mas sua visão fica turva e ela desmaia. Duke a segura em seus braços e percebe que ela está com febre. Albert aparece e diz que vai levá-la para o seu quarto, mas Duke diz que ele mesmo vai levar. Então ele leva ela no colo para o quarto. No quarto, ela finalmente acorda e ele pede para que ela tome o remédio, mas ela não responde, ela não abre os olhos, então ele coloca o remédio na boca dele e da boca dele ele passa o remédio para a boca dela. Nesse momento da história, o Duke tem 15 anos e a Alicia tem 10. Nesse momento eu só conseguia pensar no Sejinho falando: Jacob, dá um imprinting num bebê! Me digam o que é que vocês acharam nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like. Em breve o episódio 3 do anime. Até a próxima. Tchau, tchau. Na biblioteca, uma energia sai de Alicia e uma nova prateleira de livros aparece. Armee, sem querer por ali, acabará chamando a...